Explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense, é simplesmente impossível. Autorizado, foi pra bola, bateu, Quando o homem é feliz, seu inimigo está triste. É na desgraça que se conhece um amigo. Mas isso é passado, pois agora nossos inimigos vão chorar. Força Mancha Verde! Canta minha comunidade! Vem que vem! Arrebenta minha escola! De braços abertos vou me declarar. Eu amo você, Palmeiras. 100 anos de lutas e glórias. Canta Mancha Verde guerreira. De braços abertos vou me declarar. Eu amo você, Palmeiras. 100 anos de lutas e glórias. Canta Mancha Verde guerreira. Eu nem sei por onde começar. De tanto amar seu manto sagrado. Eu vivo suas emoções, 1000 declarações refletem meus atos. Em solo brasileiro, dos povos, o mais guerreiro. Da mitologia, a inspiração. Herança marcada na evolução. No parque, um sonho a conquistar. Em cada coração, o nosso lar. Olê, palestra! Olê, palestra! Com raça venceu a perseguição. Olê, Palmeiras, de fato eterno campeão. Olê, palestra, com raça venceu a perseguição. Olê, Palmeiras, de fato eterno campeão. Heróico, no ardor da partida, ostentou sua fibra com as cores do meu Brasil. Brilham na academia, estrelas num lindo jardim. Divino a luz que me guia, um amor sem fim, sagrada, nas mãos de um santo minha devoção. Liberta o grito, eu sou campeão. Em verde e branco quero eternizar a nova casa, meu orgulho, meu lugar. De braços abertos vou me declarar. Eu amo você, Palmeiras. 100 anos de lutas e glórias. Canta Mancha Verde guerreira. De braços abertos vou me declarar. Eu amo você, Palmeiras. 100 anos de lutas e glórias. Canta Mancha Verde guerreira. Nem sei por onde começar. Alô, meu presidente Paulo Serdão! Seu manto sagrado. Esse é o nosso momento! Eu vivo suas emoções, 1000 declarações refletem meus atos. Em solo brasileiro, dos povos, o mais guerreiro. Da mitologia, a inspiração. Herança marcada minha harmonia aqui, canta e vibra. E um sonho a conquistar. Em cada coração, o nosso lar. Olê, palestra. O raça venceu a perseguição. Olê, Palmeiras, de fato eterno campeão. Olê, alô, bateria, puro balanço. o raça venceu a perseguição. Olê, valeu, mestre Caju. Palmeiras, de fato eterno campeão. Heróico, no ardor da partida, ostentou sua fibra com as cores do meu Brasil. Brilham na academia, Brilha, meu mestre Sala. estrelas no lindo jardim. Divino Alô, a luz que me Alô, guia, Júnior. um amor Pega, Marcos! Pega, Marcos! sagrada, nas mãos de um santo minha devoção. Liberta o grito, eu sou campeão. Em verde e branco quero eternizar a nova casa, meu orgulho, meu lugar.
Canta forte, meu povo! De braços abertos vou me declarar. Eu amo você, Palmeiras. 100 anos de lutas e glórias. Canta, mancha verde guerreira. De braços abertos vou me declarar. Eu amo você, Palmeiras. 100 anos de lutas e glórias. Canta, mancha verde guerreira. Nem sei por onde começar. Parabéns, Palmeiras! Parabéns, Palestra! É isso aí, depois do samba enredo da Mancha Verde do ano que vem, né, em homenagem ao nosso centenário, maravilhoso samba, parabéns aí à ala dos compositores. O Paulo estava aqui delirando, né, que está indo em todos os ensaios aí já. Eu ainda não consegui nos ensaios, vamos ver se sábado agora eu consigo ir. E vou começar aqui dando nosso boa noite, vamos falar de bastante Palmeiras. Vou começar aqui pela minha esquerda, dando boa noite ao Alan aqui, que está voltando a frequentar aqui o Família Palestra. Seja bem-vindo, Alan, boa noite. Obrigado pelo convite, Tarso. Boa noite pro pessoal da mesa. Boa noite pro pessoal internauta aí, o amigo aí da internet, tá vendo pela TV, pela internet, né, pelo computador. Boa noite para todo mundo e vamos falar de Palmeiras. É isso aí. Paulo, seja bem-vindo. Boa noite. Paixão Alviverde sempre presente aqui com a gente. Muito obrigado. Opa, obrigado vocês pelo convite. Boa noite, pessoal. E vamos falar sobre Palmeiras, que é o que mais interessa. Não adianta a gente falar que é de eleição, que eleição... Deixa pra lá. Dia 29, você vai lá, põe o papelzinho e acabou. Não, é só apertar, né? Apertar. Claudião, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos espectadores, Alan, Tarso, Paulo. Há uma questão importante, só espero que o samba enredo da Mancha Verde não seja a única alegria em 2015, tá, gente? Vamos lá, torcendo, nós ainda temos 5 confrontos, estamos numa situação que eu gostaria, nunca imaginei que em pleno centenário o Palmeiras tivesse, mas vamos falar sobre o Palmeiras, que é mais importante. É isso aí. A gente agradece aí a audiência, né, sempre, e vou começar aqui comentando a respeito de uma reunião que nós tivemos ontem, já em relação à reforma estatutária. Então, o presidente Antônio Augusto Pompeu de Toledo, presidente do Conselho, ele gostaria de deixar o legado para até o ano que vem a gente já ter esse texto pronto para que a gente consiga aprovar o mais rápido possível, né, de preferência antes das eleições dos conselheiros em março do ano que vem. Então a gente está trabalhando aí para reformulação, teremos aí reuniões setoriais com os conselheiros, depois das reuniões setoriais esse texto vai para o grande conselho, né, para a deliberação do CD, depois de aprovado ou reprovado pelo CD, vai para a Assembleia Geral dos Sócios, que daí os sócios que vão determinar a aprovação ou não do novo estatuto. E ainda não conseguimos, né, acertar a condição do sócio torcedor e do sócio do interior como eleitores, quais vão ser as condições necessárias para que esses sócios votem. Eu sou favorável que haja a possibilidade dessas duas categorias que hoje não votam passarem a votar, mas com critérios responsáveis e critérios que não causem nenhum tipo de transtorno aos associados do clube que hoje já pagaram muito e pagam muito, mas nós temos hoje 18 milhões de torcedores, de pessoas que estão ali ansiosas, né, para poder escolher o seu presidente, o presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, não só do clube da Turiaçu, mas também o presidente do futebol, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem 18 milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então é uma responsabilidade, é uma situação que você comanda mais pessoas do que muitos países do nosso planeta. Tem países que não têm a quantidade de torcedores que nós temos. Pasmem, né? Nosso número de torcedores é maior do que a população de muitos países.
Então, e são torcedores fanáticos, o torcedor palmeirense está em todo lugar do mundo. Eu estive em Tumbiara sexta-feira, aí estou ali na beira do rio que faz a divisa entre a Minas e Goiás, aí de repente o pessoal caminhando ali, o cara com a camisa do Palmeiras. Eu falei, pô, não adianta, onde você vai, você encontra o palmeirense. E eu rodei a cidade, na hora que eu cheguei, fui almoçar com o pessoal do serviço, né? Rodei a cidade e só vi uma camisa de time, a do Palmeiras. Exatamente. E não é assim, não é uma coisa assim que você sai procurando e tal, e mesmo se eu saísse procurando, eu só ia achar essa. Correto. Então, é muita responsabilidade, gente. É uma situação que a gente muitas vezes não tem noção, não dá o valor devido a essa torcida que está ansiosa, que está aí querendo melhorias, querendo situações diferentes do que a gente está vivendo hoje. Mas, politicamente, dentro do clube, o estatuto está sendo reformulado. Veremos se será do jeito que o torcedor aguarda, do jeito que o torcedor espera. Esperamos estar fazendo o melhor trabalho possível. Alan, você conhece o estatuto de algum outro clube? Eu conheço pouco, Tarso. Não vou ser leviano para falar para você que conheço vários estatutos. Entro muito nesse assunto, não. Eu acho que são particularidades. Também tem clubes que você tem que respeitar algumas situações que tem. E o Palmeiras, o Inter, por exemplo, já autoriza o sócio-torcedor a votar. O Grêmio também. Então, mas no Inter é indireto, né? Se o conselho... Mas no Grêmio já é direto. O Grêmio foi a maior votação de clube do Brasil. Mas o Grêmio tem clube? Tem. Do jeito que o Palmeiras tem assim? Não, tem clube? Não. Então, mas mesmo assim já é um avanço muito grande. Certeza. Por não ter fica mais fácil, né? Aí fica mais fácil. E outros clubes, acho que daqui da capital, só do Jardim Leonor que não é eleição direta, né? Nos outros, acho que todos já são eleição direta. Só lá no Centro Ecológico das Pederastias lá que eles votam indiretamente, porque eles têm um conselho lá que define. Nossa, é totalmente diferente. Não, é verdade. Os caras gostam de outra coisa. Agora, o Palmeiras, na verdade, é um dos clubes que recentemente admitiu exatamente a eleição direta. E um outro ponto também que nós temos também que avaliar. Uma das principais prerrogativas nos clubes do Sul é sobre a questão, as coloridas, bem como os tricolecos lá de Porto Alegre, eles têm um corpo associativo diminuto. Vamos colocar, lá, o Internacional, as coloridas, não tem um quadro associativo menos que 3.000 pessoas, porque eles têm uma área pequena. Inclusive, eles são semelhantes aos caras lá do Jardim Leonor. Eles tiveram que fazer um aterro público para construir o estádio. O Jardim Leonor ocupou uma terra em cima de um córrego para fazer Por isso que é larga lá, né? É lógico, é larga. Tem um córrego que passa por baixo. O córrego Antonico. Inclusive, quem é palmeirense tinha que denunciar para a CETESB, né? Porque está poluído, inclusive, né? Está contaminando. Não, mas é mesmo. É verdade, ele é totalmente poluído. É poluído, senhor Paulo. É correto. Tanto é que na outra enchente que teve lá, as piscinas ficaram... graças a Deus, e pode ficar enchendo direto, pelo menos. No nosso caso, a gente tem obras sendo realizadas ali na região. Perfeito. Os 2 córregos que passam perto ali, que estão canalizados, o rio Turiaçu, né, ali por baixo da Turiaçu, o que deságua ali na Avenida Sumaré também, estão sendo canalizados, estão sendo ampliados, estão tendo sua vazão ampliada, e eu acredito que a região vai se livrar dessas enchentes que já tem. É uma questão natural, aí não é interferência da Sociedade Esportiva Palmeiras nem do clube, porque ali é um vale, então a água vem de todas as descidas ali e vai ali para a várzea do Tietê, que ali era uma várzea do Rio Tietê, que vai direto para Marginal, né? Então o homem impermeabilizou tudo por ali, aí a água tem que sair por algum lugar e dar toda aquela... Para quem não sabe, o Rio Pinheiros e o Tietê, ele serpenteava para mais de 200 metros para dentro. Daquela reta que você vê agora, ela ia 200 metros para dentro, assim, ó. Ia serpenteando. Então,
era tudo um alagadiço, né? A Avenida Marquês de São Vicente, São Paulo, era várzea, né? Exatamente. Gostaria de complementar um detalhe. Estamos tendo algumas notícias sobre a questão da inauguração do Allianz Parque. O Allianz Parque está tendo algumas adaptações e me parece que o policiamento militar, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, fez com que houvesse uma redução em 4.000 cadeiras específicas para que houvesse a ocupação total. A Sociedade Esportiva Palmeiras no Allianz Parque tem direito a 43.603 cadeiras e mais 2.772 cadeiras nos 2 anéis onde estão os camarotes. Os camarotes não serão alterados, mas no primeiro anel haverá redução de 4.000 lugares devido a 3 linhas de cadeiras que a polícia, preservando a segurança, está retirando. Então a capacidade, ao invés de ser 43.630, fica 39.630. Um outro ponto também importante, ainda não há informações sobre a questão da venda dos ingressos para o jogo contra o Sporting no dia 19. Não, perfeito? A partir de quinta-feira terá, acho que alguma coisa aí que o pessoal da Avante, que entrou em contato comigo aí, que eu fiz um questionamento e falaram que a partir de quinta-feira eles vão ter alguma notícia. Espero, né? Não sei, eu acho que é muito cedo. Eu acho que só para semana que vem mesmo. Tanto é que o pessoal da W Torre, eu entrei em contato com eles para saber sobre o credenciamento dos jornalistas. Então eles não sabem ainda se vai ser pela CESP ou vai ser pela W Torre. Então eu estou aguardando também, porque eu tenho esse direito de... Como jornalista. Como jornalista, tenho direito a entrar na área própria nossa, né? Uhum. Então, estou aguardando. Então, ninguém sabe nada, por enquanto. Foi falado, acho que o presidente falou, né? Que vão ser divididos em 5 categorias do Avante. E para quem é sócio do clube, sócio do Avante, vai ter prioridade. Aquele que paga mais também vai ter vai ser, acho que é... Diamante, tem as qualificações. Então, vai ser uma bagunça danada. Eu só queria mandar um recado para Luiz Cláudio Longo. Fala, olha, meu porquinho é verde, viu? Tá? Ele sabe por quê. Bom, Alan, eu vou comentar um assunto aqui. Você que esteve no exterior, né, por um tempo aí, você vai poder me contestar e também me ajudar nessa situação. Houve aí algumas indagações e algumas colocações de que o ideal seria você ter torcida única. Eu acredito que assim, a partir do momento que na cidade de São Paulo a gente determinar a torcida única, acabou a graça do futebol, acabou a graça do clássico. Você vê na Europa tudo que já aconteceu em relação aos hooligans, em relação às brigas, tal, e eles conseguiram, com boa vontade, conseguiram acabar com as situações dentro do estádio, nas redondezas do estádio, fora do estádio e longe. Aí eu já não sei como que funciona, o Alan de repente pode até acrescentar. Mas eu acho que se o Allianz Parque terá um sistema de monitoramento com reconhecimento de face, com gravação em alta intensidade e tal, como não se punir ou não conseguir fazer a identificação de alguém que faça alguma coisa de errado? Então eu acho que no Brasil, infelizmente, arcaicamente, o pessoal é mais fácil proibir do que se punir ou tomar algum outro tipo de atitude. Porque proibindo, beleza. Não pode, não pode. Aí só vai o palmeirense. Aí lá na usina de compostagem só vai a gambazada. Lá no Jardim Leonor só vai o pessoal do salão de beleza. Então, é uma situação que assim, qual a graça de você ter um clássico com torcida única? Eu acho que a questão da violência tem que ser combatida. Não vejo como aconteceu na Copa,
foi liberada a cerveja dentro do estádio e hoje voltou, agora é proibida a cerveja com álcool. Eu não bebo, para mim não faz falta nenhuma, mas não vejo como motivo a questão da embriaguez. Eu acho então que hoje aqui em São Paulo, por exemplo, você não tem mais blitz de lei seca. Eu estive no Rio recentemente, aí o rapaz estava de carro, ele falou, não, eu vou no show, tal, vai ter bebida, tal, eu vou beber, então eu não vou dirigir. É isso que a gente quer, que haja a conscientização. Isso. Ele falou assim, eu vou de táxi porque eu quero tomar uma cervejinha. É essa conscientização que a gente tem. Da mesma forma nos estádios. Põe bafômetro. Outro dia venderam aí uma ideia de um identificador que pegava até outros tipos de substância. Façam isso, peguem aleatoriamente, comecem a identificar essas situações e aí você pune quem de repente está prejudicando o espetáculo. Então o Alan pode falar em relação à torcida única, eu sou contra. Tarso, eu tive em agosto assistindo o Real Madrid, Atlético de Madrid no Santiago Bernabéu. Não tinha nenhuma divisão espetacular que era feita lá no Santiago Bernabéu. A torcida do Atlético ficava no último andar, junto com a torcida do Real Madrid, não tinha 100 metros, 50 metros separando ou deixando uma boa parte da arquibancada vazia. Arquibancada não, cadeira lá diferente. Então, eu cheguei no estádio, cheguei mais ou menos em cima do horário, uns 20 minutos antes, meia hora antes, não cheguei com muito tempo de antecedência, pelo metrô, e a torcida do Atlético de Madrid chegou gente junto com a camisa do Atlético de Madrid, gente junto com a camisa do Real Madrid, mas eu acho que infelizmente no Brasil o maior problema é o cara ser impune, cara. Então ele faz tudo, exatamente. E ninguém cobra, ninguém faz nada. Então a partir do momento que no Brasil começar a punir aquele cara que deu algum problema dentro do estádio, ou até mesmo na redondeza dos estádios, acho que isso aí vai acabar muito. E aí você vai poder voltar a ter com tranquilidade um clássico sem ficar imaginando quantos vão morrer, quantas brigas vão ter espalhada pela cidade. Então, eu acho que o problema mesmo no Brasil é esse, cara. Todo mundo tem acesso à informação, então você pode pegar câmeras de diversos lugares próximos aos estádios, estabelecimento comercial, prédios que tem esse sistema de televisão, de monitoramento, e você pode ajudar a polícia a fazer isso. Só que, infelizmente, essas pessoas acabam não cumprindo uma pena de ficar distante do estádio. Hoje em dia, em Porto Alegre, tem uma atitude, acho que é até legal lá do Ministério Público, que é colocar a tornozeleira nas pessoas que estão proibidas de entrar no estádio. Então essas pessoas proibidas de entrar no estádio que já tiveram algum problema em jogos anteriores, eles não podem chegar perto do jogo. Eu já estou imaginando, vai ter torcida aqui que vai querer gargantilha. E vai ter outra que vai querer algema, né? Coleira, né? Tem uma que vai precisar de coleira. Mas o pessoal, então eles conseguem monitorar onde está aquele torcedor que está proibido de entrar no estádio, então pelo GPS eles sabem onde o rapaz está e ele é proibido de chegar perto do estádio. Acho uma atitude super válida, acho uma atitude que acaba afastando esse torcedor e às vezes se ele está numa briga, você também consegue identificar que ele esteve em determinado ponto que teve briga. Apesar que hoje... O que vocês acham? Eu gostaria de concluir um detalhe. Houve uma decisão da Supercopa São Paulo de Júniors no Pacaembu. Eu estava presente, sentado no lado das numeradas no Pacaembu, porque o ingresso era limpo. Eram os Bambis contra o Palmeiras, em 1995 ocorreu a tragédia. O que ocorreu? As autoridades policiais, naquele jogo, só estavam em um grupo de 20 policiais. Haviam pelo menos 5 mil pessoas assistindo o jogo. Entre elas a torcida do Palmeiras e a torcida dos Bambis. O Palmeiras, numa morte súbita, fez o gol e ganhou o título. Inclusive o único título, mas é válido como Copa São Paulo, porque era a Supercopa São Paulo, e o Palmeiras foi convidado. O que ocorreu? Era o único que não tinha sido campeão, foi convidado e foi campeão. E ganhou. Inclusive merecidamente. Despontaram muitos atletas de boa qualidade. Aí o que ocorreu? A torcida adversária, não contente, porque a torcida do Palmeiras invadiu para comemorar, não invadiu para brigar. Tanto que os jogadores estavam em campo e a torcida estava lá do lado. Havia uma reforma no tobogã no Pacaembu nessa oportunidade.
A torcida adversária, os Bambis, que estavam no tobogã, utilizaram justamente tubos de andaime e atiraram e quebraram o alambrado, tentando agredir a torcida do Palmeiras. Só que a torcida do Palmeiras estava em menor número, porque o Palmeiras não tinha a tradição de conquistas. E foi surpreendente aquele ano a conquista. Aonde menor número? Não, a torcida do Palmeiras, comparativamente, não estava em um número mais elevado que a torcida deles. Não. Então, estava quase... não tinha... Ó, eles estavam só no tobogã tem 10 mil lugares, Não, mas o resto do estádio era tudo palmeirense. Não, mas a torcida do Palmeiras não estava em todo o círculo. Tinha bastante gente, e muita gente acabou o jogo e saiu. Foi embora. Foi embora. Quando aconteceu, muitos já tinham ido embora. Já tinha ido embora. E assim, eu não estive nesse jogo porque o Palmeiras jogou um dia antes. Sim, exatamente. Né? E aí nesse jogo eu tinha outros compromissos, eu assisti pela TV, eu estava até no interior de São Paulo. E assim, eu chorava vendo os meus amigos ali sendo agredidos, tomando... e eu não estava ali naquele dia. Era para eu estar ali. Eu estaria dentro do campo, como todos ali que estavam comemorando. Então, aí você teve cenas lamentáveis. Sim. Só que aí eu vou comentar uma coisa aqui, vou deixar no ar. Porque eu não tenho como falar nada, mas é uma coisa para deixar no ar. Quem era o presidente da federação naquele momento? Você lembra? 95? É. Eduardo José Fará. Não, ele pediu licença, foi o Rubens aprovado Machado. Licença? Tava. Pediu licença assim, misteriosamente, uma semana, 2 semanas antes. Onde foi parar o senhor Rubens Aprobato Machado? Foi eleito presidente do OAB São Paulo. Exatamente. Quem era o comandante do policiamento? O atual... Não lembro o nome, mas o que aconteceu? Ele foi promovido para policiamento do Estado. Exatamente. Quem era o promotor que estava cuidando? Hoje é deputado. É deputado. Sabe? Então, e aí você vê certas situações que aconteceram que nos levam a crer num conglomerado de intenções. Porque daí você à tarde ia ter jogo da gambazada ainda que estava chegando e a gente ainda saindo. Exatamente. Porque era assim, o nosso jogo foi às 11 ou às 10, mas 10 até terminar toda essa confusão já tinha gente deles chegando, porque o jogo deles era às 4. 4 horas. Então, são situações aí, era para acabar, era uma coisa para realmente, com pouco policiamento, ingresso gratuito, sem nenhum tipo de proteção policial. policial. Aí você vê todo aquele entulho que foi deixado dentro do estádio. Então, você fala assim, deixaram o fogo, né, com gasolina para cada um. Exato. Que nem na gíria o pessoal fala, deram arma para macaco. E aí se acabem. Façam aí o que vocês acham que tem que fazer. E aí aconteceu tudo e foi uma das piores tragédias, as cenas lamentáveis que desencadeou um monte de outras coisas e aí você vê, eu tenho uma opinião seguinte, a violência, ela foi, entre outros fatores, não sei se vocês concordam, ela foi muito estimulada pela própria especulação do jornalismo como um todo. Por quê? Aquela pessoa que não foi no jogo passado e soube pela imprensa que teve aquele problema, e agora no próximo eu vou pegar os caras. Já cria uma coisa que não precisa. Hoje em dia, tudo bem, que hoje tem as mídias sociais, então a imprensa nem precisa divulgar tanto que o negócio já sai. Mas teve um período que não existia essa divulgação. Na época, vocês que frequentam o estádio há mais tempo que eu, o pessoal tinha garrafa. E saíam brigas e mais. O pessoal era tudo misturado escambau, gente. Pegavam Palmeiras e Gambá, era garrafada para tudo que era lado e ninguém falava nada. Vocês são testemunha. É verdade. E teve um Sabe, jogo. ninguém já começava, pumba, já quebrava a garrafa, já dava garrafada no pescoço dos outros. E aí fala, dentro do estádio tinha garrafa, gente. E hoje você não pode entrar com bambu para pôr a bandeira. Nada. Sabe? Então, não sei. Aí querem dividir o estádio, querem tirar não sei quantos mil lugares e não sei o que. Gente, se vira, gente. Faz o estádio meio a meio, torcida, que nem era antigamente. A gente ia pra Gaiola das Loucas, dividia, e era uma coisa assim, a maior emoção que a gente via era a hora que a gente abria um gol a mais. Exatamente. Né? Que era assim, o estádio
tem 12 gomos? 10 ou 12 gomos, a gente ficava com a E aí era assim, ficavam 4 e 4, né? E 2 e 2 aqui, atrás dos gols seguros, né? E aí a hora que ia enchendo e abrindo. A hora que a gente abria um, era aquela festa. Então quer dizer, você já começava a ganhar o jogo antes mesmo dele começar. Porque daí a arquibancada já se inflamava, que você ganhou mais espaço, o seu torcedor está chegando, está prestigiando. E aí você já inflamava e já começava um clássico naquele clima. Esse é o clima gostoso. Agora, uma questão de proibição, de torcida única, gente... Eu acho que tem que ser repensado. Eu não concordo com torcida única. Eu acho que há mobilização de patrimônio público e não sei o quê. Punam-se os responsáveis. Sim. Pronto. Lei para isso. Não sei o que vocês Você falou acham. em proibição. Primeiro, você tem que prevenir. Uhum. A prevenção. Você E hoje. punição. E a punição depois. Você previne para que não aconteça nada. Hoje a briga não está sendo dentro do estádio. Ela está sendo fora e bem longe do estádio, por sinal. Você vai do Pacaembu por uma zona leste, lá Belém, Brasa, se não mais para frente, Carrão, onde já teve briga. Caramba, isso não tem nada a ver com o estádio. Isso é briga entre os idiotas que vão lá e marcam e vão para brigar só. Então isso não é torcedor, isso aí para mim não vale nada, né? Pode ficar de fora, mesmo que não só vai estragar o ambiente no campo de futebol. Sim, O Ciro Alvarenga está falando, na Copa, os patrocinadores lucraram com as vendas de bebidas. E agora que é o clube que é o responsável, não pode. Mas isso é lei aqui no municipal, Mas então não eles tem abriram jeito. uma exceção por causa do evento, né? Exatamente. Assim como é lei estadual, você não poder trazer da o bambu. FIFA, né? A FIFA que era a dona do evento, então não teve jeito. Os clubes brasileiros não se juntam para brigar por esses interesses, que eu acho que é interessante para todo mundo. Você vai lucrar dentro do estádio, você vai conseguir vender uma propriedade como patrocinador de cerveja que muitos times têm. Então, os clubes nessa hora acabam brigando entre si e prejudicando um ao outro. Mas você vê, foi tentado na Copa proibir a comercialização de bebida alcoólica. Eu sei porque eu trabalho com um deputado federal e ele é um dos que tem até livro sobre isso, para proibição, porque ele acha que é o que desencadeia um monte de coisa, não é só para o futebol. A bebida ela traz consequências drásticas, né? Nossa, ela leva da bebida, você vai para o consumo de drogas e cada vez pior. Amplia essa possibilidade. E ele tentou, tá? Aquela comissão que foi formada, a comissão de deputados lá, sofreu pressão. Sofreu pressão, tá? Para não continuar com aquilo, pô. Perderam a comissão perdeu, sabe? Não teve jeito, permaneceu a vontade da FIFA e acabou, sabe? Tudo bem. Graças a Deus não teve nada na Copa que fosse prejudicial ao evento e não só ao evento. As pessoas, ao público presente, né? O público presente no estádio. Não teve problema nenhum. Então, não sei como, mas não teve. Então, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, para o Tarso, para o Alan. A Sociedade Esportiva Palmeiras tem um jogo no próximo domingo contra os Bambis. Depois a estreia do Allianz Parque contra o Sport. Depois o Palmeiras viaja a Curitiba, jogando no Couto Pereira. Sim. Depois vai a Porto Alegre e, por fim, termina o jogo novamente no Allianz Parque contra o Atlético do Paraná. Palmeiras tem exatamente 5 partidas, 15 pontos. Palmeiras hoje tem 39. O que ocorre? Nós hoje temos equipes que estejam praticamente mergulhadas já no descenso. Um deles é o Criciúma, outro é o Bahia, inclusive, que perdeu o nosso ex-técnico, agora ele foi demitido. Eu gostaria de uma análise, eu tenho uma opinião, vou expô-la, claro, sobre essa situação. Palmeiras tem 3 partidas fora e 2 em casa. Sim. Eu gostaria de expor o seguinte, o Palmeiras, eu assisti o jogo sábado,
O gol que o Henrique perdeu, Pelo amor de Deus. não há possibilidade. Isso aí não. Valdívia deixou na frente... Ele Nós nem driblou passaremos as imagens Não, aqui não, porque não. o Palmeiras perdeu. Não, tá? não, isso é impróprio para qualquer pessoa ver. Próprio, É impróprio, inclusive é próprio censurado. adulto, tá? Inclusive. Porque pode morrer no Não, coração. não, a né? pessoa tem um problema, um ataque cardíaco também. Mas só que tem um detalhe. Valdívia deixou ele na cara do gol, ele driblou o goleiro, ele estava sozinho, ele chutou a bola em curva. Em vez de ir para o gol, a bola fez uma parabólica para o lado esquerdo. Então não há que ter Ele como... quis chutar forte, pô. Aquilo lá era colocar. É. Se ele dá rasteira, ele fazia o gol. Mas, seu Paulo, espera muito do Henrique. Não dá. É caneludo mesmo. Não tem Agora, jeito. eu tenho uma opinião. O Palmeiras é imprescindível no próximo domingo conquistar no mínimo 1 ponto. Então o Palmeiras tem que lembrar do que aconteceu no dia 20 de setembro de 1942. Eu acho que tem que fazer uma palestra emotiva e mostrar, olha, vocês estão vestindo a camisa de um time que foi quase destruído por os caras que estão do outro lado. Então vocês têm que dar sangue. Acabou. Outro detalhe. Mas eles não jogam se eles derem sangue. Não, mas eu espero que não. Senhor compreendeu? Eu espero que eles definam o jogo no próximo domingo. Por quê? Depois vai ser uma sequência. Vai jogar com o Sport no Allianz Parque. Depois tem 2 partidas fora, um em Curitiba e outro em Porto Alegre, para definir depois em São Paulo. Não, o meu modo de ver, eu Por acho que favor, o Palmeiras, São Paulo. com 6 pontos a mais, ele fica fora. Por quê? Porque os lá de baixo eles vão se Enfrentar. enfrentar. Entende? Aí nós Eles vamos... têm os enfrentamentos diretos. Tem, diretos. Né? Tá, direto. Muito Confronto Essa direto. é a sorte. Eu, no jogo de domingo, eu estava assistindo jogos... É um filme aí, Jogos Vorazes, alguma coisa Sim, aí. sim. Que eu falei, eu não vou ficar. Eu não assisto, é uma coisa que eu falo pra vocês, eu não assisto jogo de outro time. Eu não tenho capacidade de assistir jogo de outro time, por 2 funções. A pessoa que está assistindo o jogo de outro time está dando ibope para quem está jogando. Tá? Então, Eu dei ibope pro Napoli. Tá, meu time não está jogando na TV aberta. Eu também. Aí eu tenho TV a cabo e vou lá e na TV aberta da TV a cabo eu assisto o jogo do pessoal. E vocês acham que isso não está sendo monitorado? O que você está assistindo? Não precisa nem aparelho do Ibope. Já vai direto para os controles deles. Ah, mas eu assisto para secar. Não importa. Você está assistindo. Então os patrocinadores que estão ali estão sendo beneficiados porque você está vendo todos os patrocinadores ali. E o seu time é obrigado a jogar na TV fechada, onde você tem que pagar para você assistir o jogo do seu time. E quem não tem condições de pagar tem que ficar escutando no rádio, ou então ir para um boteco, ou então para um barzinho, alguma coisa, ou num link de internet. Então quer dizer, você tem que parar de dar ibope para quem não é seu time. Eu assisti outras coisas. Lógico. E aí, coloquei assim, me julguem. Eu não torci, assim, aquela coisa que o pessoal estava torcendo pro time do Jardim Leonor. Eu torci pro Vitória. Eu quero que se lasque, o Palmeiras que faça parte dele. Exato. Eu nunca vou torcer pros caras, porque senão... Nem que fosse a última rodada, teve um jogo que era assim, eu estava no Morumbi, era Palmeiras e Bambi, gol do Caçapa, se não me engano, do Gerson Caçapa. Nossa Senhora, hein? Olha... E se o Palmeiras ganhasse da bicharada, Colocava os gambás. classificava a gambazada. Se ele perdesse, era a bicharada. Eu estava no jogo. Eu também, eu vi o jogo. Então, o que eu queria? Que o Palmeiras ganhasse pro São Paulo. E ganhou. E ganhou. Graças a Deus. Aí pensando, não sei o que, tal, por causa dos outros. Falei, gente, eu tô no jogo torcendo contra o meu rival. Eu quero que o Palmeiras ganhe. E assim como eu quero que os adversários percam. Se a minha vitória vai beneficiar A ou B, problema do emparelhamento do campeonato. Agora, eu torci contra o time do Jardim Leonor. Se vai prejudicar o Palmeiras tem que fazer a parte dele, gente. Pronto. Então você não ficou com raiva do Viola, quando ele pegou tudo? Não. Naquele jogo contra o Fluminense? Gente, são situações, né? Aquele ele pegou tudo que você possa imaginar. Foi a melhor partida dele. Foi a melhor partida dele. Mas só voltando ao assunto lá
o que o Palmeiras tem que fazer, o que o Palmeiras tem que deixar de fazer. O que você acha? Eu acho que o Palmeiras, ele teve uma sequência interessante quando ele empatou aqueles 2 jogos com o Cruzeiro e depois aqui no Pacaembu. Falhou contra o Santos, que eu esperava ali um ponto, achava que o Palmeiras tinha que pelo menos conquistar um ponto. Também acho. E falhas defensivas tirou um ponto do Palmeiras, mas a vitória contra o Bahia, a vitória contra o Botafogo lá e contra o Grêmio, acho que foram ali o que deram um respiro para o Palmeiras. O Palmeiras voltou a ficar ali perigando, eu acho que ainda é difícil o Palmeiras entrar na zona de rebaixamento, porque você estava vendo aqui, abriu, se eu não me engano, 5 pontos, ainda está 5 pontos. Estava um pouquinho mais essa distância, mas agora voltou a ser um pouquinho menor de 5 pontos. Eu concordo, o Palmeiras tem que fazer 6 pontos, que é principalmente os 6 dentro de casa. Eu espero que ganhe os 2 jogos dentro de casa para começar com o pé direito. É importante, acho, para criar um clima dentro do estádio, para você criar aquela pressão. E você tentar arrancar um pontinho de empate domingo. Uma vitória contra o Curitiba também não é nada difícil. Principalmente porque eles têm um jogador que eu acho que é um diferenciadíssimo, que é o Alex. Mas eu acho que o Palmeiras ele segue tranquilo para tentar escapar da zona de rebaixamento. É um jogo de 6 pontos. Só uma tragédia que eu acho que coloca o Palmeiras de novo ali naquela zona da degola, porque tá com 39 pontos já. O clube que mais, com a pontuação que mais caiu, se eu não me engano, foi o Corinthians com 44 em 2008. Sabe então, qual foi o resto tudo 42, 41, 43. Então acho que dá pra escapar tranquilo. É só o Palmeiras não sair do trilho. A nossa sorte, Alan, daqui a pouco você fala. Por favor. A nossa sorte, eu acho o seguinte, nós tivemos 2 jogos recentemente que já eram pontos perdidos na conta do palmeirense. Palmeiras e as Marias. E o Palmeiras e a Gambazada. Tá? Então eram pontos que nós já dávamos como perdidos. Isso. E ganhamos 2. Tivemos a possibilidade de ganhar 6. Isso que nos deixou, né, revoltados com tudo. Porque foram até os 50 minutos os jogos, né, e não necessariamente o da Gambazada, né, passou ali 1 minuto, tal, que seria mais ou menos o acréscimo normal. Foi um azar de destino ali, uma coisa, bateu na fralda do Pampers ali e entrou a bola. Mas contra o Cruzeiro, né, contra as Marias, subiu a placa lá até empatar. Exatamente. Então foi uma situação. Então nós demos essa sorte e, como o Paulo bem lembrou, nós teremos o chaveamento, teremos o cruzamento de quem está desesperado. Exatamente. Então quanto mais esses times aí embaixo empatarem, pra gente vai ser maravilhoso, porque eles vão ter menos vitórias, vão ter pontos perdidos, porque são 3 pontos em jogo, cada um vai levar 1 e um jogou fora. Então pra gente é maravilhoso, e isso vai acontecer, pra nossa sorte. Perfeito. Nós não cairemos, eu acredito que não cairemos, que nem o Alan falou, só se ocorrer uma desgraça, um aborto da natureza. Mas nada é impossível no mundo do futebol, são 5 jogos que não são fáceis, teremos aí jogos importantes pela frente, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Contra o Curitiba é um jogo de vida ou morte, são 6 pontos. O Sport, né, os Rayovac, eu tenho medo desse jogo, porque a tensão de ser o primeiro jogo no Allianz Parque. E aí você tem aquela responsabilidade nos ombros dessa molecada. O Palmeiras vai fazer treino no campo agora do Allianz novamente, vai se ambientar, a nova casa maravilhosa, um espetáculo, uma coisa de outro mundo, mas a torcida com 30, 35, 40, não sei quantos mil eles vão liberar, mas... 39 mil, já falaram, 39 mil. Então, é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado. Vai ser uma festa maravilhosa, vai ser um dia inesquecível para a torcida do Palmeiras, o retorno de verdade à nova casa. E aí você fala, pô, e a cabeça desses meninos? Tem menino aí de 19, Tem um de 21, 17. Nosso lateral. Lateral direito, sabe? 17 Então, anos.
você fala, gente, é muito difícil. Sim. Então vamos preparar o psicológico desses meninos, vamos trazer eles para mais um tratamento, não só aquelas palavras, vamos, tem que trazer, fazer um balizamento ali dos conhecimentos, trazer eles para um mundo e falar, olha, o jogo contra o Sport é isso, esse time é um time maldito, a gente já é freguês, beleza, mas para criar algum problema para a gente não vai precisar muito. Quem está lá do outro lado? O seu Diego Souza. Ele não quis vir jogar no Palmeiras novamente, graças a Deus. Depois que ele foi para lá, ele acabou com o time lá, ele e o outro morto lá. Exato. Então, aí você fala assim, contra a gente, todo ex-jogador quer provar alguma coisa. E da forma que ele saiu também, lembre? Sabe? Então, ele tem uma dívida com a torcida do Palmeiras, porque por causa dele, aquela raça maldita conquistou algumas coisas. Ele que... Não, deixa. Vou nem falar, tá? Mas é uma situação que a gente sabe o que pode acontecer, gente. Então, vamos aí, se Deus quiser, ganhar da bicharada, acabar com o sonho deles de ganhar mais um título aí, que eu acho que os Smurfs lá, as Marias vão ganhar, e a gente tem que jogar a pá de cal ali. Sinceramente, eu gostaria tanto de ir pela primeira vez no Gigante da Beira-Rio, porque tem um fato histórico. Quando eles inauguraram o estádio, a primeira vez que o Palmeiras foi lá, ganhou. E é isso que está escrito. Eu tenho quase certeza que a gente vai ganhar das coloridas em Porto Alegre. O primeiro jogo, sem brincadeira, vocês podem pesquisar, o primeiro jogo que o Palmeiras pisou lá, né, seu Paulo? Isso. Lá, eles tinham uma cobertura do Borba, lá o Palmeiras ganhou o jogo. Acho que foi 1-0, alguma coisa. Green Force assim. está falando aqui, o Juninho vai usar 2 fraldas da estreia do Allianz. O Felipe Varane, ótimo programa hoje. E o caso Henrique? E o garoto Gabriel Fernando? Vamos tomar outro chapéu do São Paulo Fashion Week? Provavelmente, viu? Bom, do Henrique, né? Do Henrique, não sei se é tanto chapéu, né? Não sei. acho que O pessoal está falando que são 6 milhões. Não vale. Eu também Sinceramente, acho. não vale. Principalmente depois do gol que ele perdeu no sábado. Nossa. Terrível, terrível. Né? O Henrique é um caso que eu acho que tem que ser estudado pela NASA. Eu vou te falar, cara, o Henrique, ele é o artilheiro do brasileiro, eu não sei como, mas ele é o artilheiro do brasileiro. E 2 coisas que esses dias surgiu bastante, essas notícias do Henrique, o Paulo comentou sobre 6 milhões, né, que o Palmeiras deve para comprar 50% dele. E eu pensei assim, 50% por 6 milhões... Acho que o Palmeiras fez um péssimo de um negócio no começo, porque um cara que está vindo do Mirassol e você avaliar ele em 12 milhões de reais, porque é o que ele está avaliado hoje. Exato. É um péssimo negócio que a diretoria do Palmeiras fez. Então quer dizer que se o Henrique fosse aquele excelente jogador, jogasse tudo, você tinha que pagar 12 milhões de reais, que é um valor extremamente alto no futebol brasileiro e principalmente para a situação que o Palmeiras vive financeiramente. Você avaliar e ter essa cláusula no contrato, o Palmeiras tinha que ter brigado para baixar isso substancialmente, porque eu acho grave você fechar um acordo de 50% com valor de 6 milhões de reais no futebol brasileiro. E outra coisa, só para complementar, por favor, o Paulo Guerreiro está pedindo 6 milhões de reais para permanecer no Corinthians. Se eu for analisar tecnicamente os dois atletas, não dá para não comparar. tem como você comparar o Henrique com o Guerreiro. Não. Entendeu? Então aí o Palmeiras podia dar um chapéu no Henrique e ficar com o Guerreiro. Fazer uma Falando de proposta chapéu no Henrique, né, de repente pode acontecer uma troca aí de jogadores, né? sim. Tem outro jogador delas que está terminando o contrato e já tem conversas. Já tem conversa. Já escutamos aí, não sei até que ponto e tal, e a gente até comentou no programa passado, do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, ele acabou de dar entrevista falando que não sai antes do final do Mas contrato assim como dele. o Henrique falou, como o Kardec falou que não sai, depende. Mas eu acho que para ele, como atleta, seria difícil, hein? Seria difícil.
Só que o Flamengo apareceu. O Viola veio jogar aqui. Exatamente. O Flamengo já apareceu também, então tá um tumulto. O Flamengo vai em todas, né? É, o Flamengo Luxemburgo. O Luxemburgo é o cara que mais gosta de tumultuar tudo. Exatamente. Mas Eu ia te perguntar uma coisa, Alan. E a sua opinião sobre como a mídia predatória trata assuntos do Palmeiras, principalmente revelando que já existe uma lista de dispensa? Gente, Isso aí que eu queria falar também. Isso que eu queria a opinião de vocês. Porque, na minha opinião... Então posso falar? Começa. Posso falar? Fala, seu Paulo. Olha, eu não queria falar sobre eleição, mas eu sou obrigado. Porque os dois candidatos, eles... Olha, não pode. Ia sair um palavrão. Mas não pode falar o que eles falaram. Chegar, se eu for eleito, os meus técnicos serão ou o Cuca, ou o outro, quem é? Nem lembro mais. Um outro aí. Tá? O Cuca e o outro, quem era? Agora me encafifou. Alguém põe vai aí. Passar, porque é uma coisa. Pô, nós estamos numa linha de chegada aí para sair fora do rebaixamento. Aí vem o outro e já deixa escapar que tem uma lista de dispensa que vai ser maior do que os de contratações. Bom, peraí, tá no final, fica quieto. Vê se em outro, lá no Jardim Lourenço, sai alguma coisinha. Sai nada. Chave de cozinha deles. Nada. Eles fecham com 7 chaves e acabou. Lá não, escapa um negócio põe a desse. meia fio 40 e segura a onda. Exatamente. Então, pô, não pode, né? Vocês estão... Parecem amadores, tanto um como o outro, poxa. Você está no meio de um campeonato, você vai falar que, se eu for... se eu for eleito, dois técnicos diferentes? Peraí, pô. Nós aqui, quando fizemos a entrevista a um dos candidatos, a gente tomou o cuidado de não fazer essas perguntas. Lógico. Por quê? A mídia predatória, ela quer ver o circo pegar fogo. Mas não tem nem dúvida. O nosso programa, nós queremos o bem do Palmeiras. Então, eu não vou chegar para qualquer um dos candidatos e chegar e falar assim, quem vai ser seu técnico se você for eleito? Gente, a gente está em plena reta final do campeonato. Isso, não. Como que o cara vai trabalhar sabendo que a hora que acabar ele tá fora? Faltam 5 jogos pra gente decidir. Ele já pôs o cargo à disposição, pô. Pois é. Sabe, não pode. Não pode. Isso foi de uma infantilidade. Desculpe, Pesca, mas isso aí você deu um tiro no pé, E outra, por mais que se concordem com os nomes que foram vazados aí nessa lista, que tem aqueles nomes assim, eu acho que em nenhum momento isso poderia ter ido para mídia. Não. Se é que foi, se é que não é especulação. Então, palmeirense, espere, não dê atenção a isso. Não, mas muita aí que água vai rolar por baixo da ponte. Saiu isso, imediatamente o que teria que ter acontecido? Uma nota oficial. Exato, isso é de imediato. Tanta coisa saiu com nota oficial e dessa vez não saiu. O Finelli, o dia que saiu um negócio de manhã, eram 10 horas da manhã que saiu um negócio que eu não lembro agora, não vou precisar o que foi. Eu sei que foi contra o Palmeiras aí o que ele fez? Desmentido. 2 horas da tarde estava lá, já um desmentido, ele falando que a realidade. Eu queria só colocar 2 fatos. Primeiro, eu acho que o Palmeiras ele vem trabalhando mal com essa coisa de mídia, de assessoria de imprensa, porque eu fiquei sentido quando o rapaz morreu dentro do estádio e o Palmeiras foi lançar uma nota, eu fiquei procurando, fiquei olhando, posso até ter cometido o erro de deixar passar isso aí, mas eu só fui ver uma nota do Palmeiras na terça-feira. O rapaz morreu no sábado dentro do estádio, no meio do jogo do Palmeiras, e o Palmeiras só foi colocar uma nota na terça-feira. Eu falei, pô, cara, o Palmeiras devia ter um pouquinho mais de respeito com essa pessoa e ter divulgado, ter
colocado uma nota em homenagem ao rapaz e depois fez a entrega de camisa autografada para toda a família, mas aí já na terça-feira. Eu acho que demorou, pô, no mínimo você tinha que ter feito ali lá no sábado ou no domingo Isso é costumeiro do Palmeiras. para aliviar e para também dar uma gratidão pro cara que era um torcedor do Palmeiras em todo jogo. E até o médico tinha pedido para ele não ir no jogo, né? Uma coisa muito legal, assim, pô, o cara era fanático, o cara é um torcedor fanático e ele decidiu ir no jogo. Daí uma outra coisa que eu queria falar, quando você perguntou a respeito da mídia, buscar notícia, inventar às vezes notícias do Palmeiras, eu estava na Espanha e conversando com o pessoal do Atlético de Madrid, os diretores, eles falaram assim, Alan, quanto não valeria uma matéria, uma foto do Cristiano Ronaldo em uma balada, bebendo, fumando, fazendo alguma coisa errada? Falou, valeria milhões, cara, valeria milhões. Só que o Cristiano Ronaldo ele não dá essa chance para ninguém. Então todo mundo tá atrás dele, só que ele é um cara que ele anda direitinho, ele anda na linha e ninguém tem a chance de pegar um deslize dele. Então eu acho que assim, quando acaba surgindo uma coisa dessa, é porque alguém deu motivo. Ou no caso do Pescarmona falando essas coisas, ou no caso da gestão atual, mostrando essa lista. Dentro do clube, eu estava dentro do clube hoje, e já estava todo mundo falando, não, eu vi a lista tem esse, lá no departamento de futebol me mostraram. Pô, então quer dizer que... Apesar que tem muita gente que viu tudo, que fala, né? E não é verdade. Viu nada e, mas mesmo assim, que é um holofote. Alguma coisa eu tenho certeza que deixaram escapar de dentro do departamento de futebol, porque isso aí não ia surgir da noite para o dia, sem motivo nenhum. Então, a minha opinião é a seguinte, enquanto o Palmeiras não conseguir, lá dentro do departamento de futebol, se fechar e não deixar nenhuma informação como essa sair, não adianta ficar reclamando, entendeu? E aí é o quê? O que o senhor bem falou. Saiu uma nota que é mentirosa, vai lá e desmente na hora. Para não ficar dando chance para enrolar. Dando brecha, né? Dando brecha. E tem gente dentro do Palmeiras que manda para um monte de blog aí algumas notícias que é mentira. Então, gente de dentro do Palmeiras, né? Tem uns conselheiros aí que acabam falando um monte de coisa. Exatamente. Vou contar um caso aqui. Você estava falando que o Palmeiras não dá as notícias, aquelas coisas todas. Bom, meu pai foi diretor do Palestra Itália. Ele sempre que pôde, ele ajudou o Palmeiras depois bastante. E com muita amizade com os diretores, presidentes, né? Faleceu. Nós avisamos, olha, faleceu, tá? Nós estamos esperando até hoje aparecer uma pessoa. Pelo reconhecimento e a exatamente, isso foi em 79. Estamos esperando até hoje aparecer. Quer dizer, o Palmeiras é useiro e vezeiro. Como eu falava, todo mundo reclamava, pô, porque a mídia reclama do Palmeiras, porque é maltratado. Era maltratada, sim, senhor. Você não tinha uma cadeira para eles se sentarem lá no centro de treinamento. Tá? O próprio Palestra Itália. Ele ia nos outros, eles iam fazer a cobertura de outros. Lanche. Sanduíche, refrigerante, café. Até cerveja. Tá? Não sei, cerveja eu nunca vi. Mas, tá? Aí, fizeram isso no Palmeiras. Melhorou um pouco, mas o ranço fica. Sim. Entendeu? Porque às vezes os próprios setoristas que são palmeirenses ficam numa coisa ali que eles são poluídos, eles querem ser imparciais de um jeito que os outros não são. Não são. Os outros são totalmente parciais. Aí você vê o pessoal comentando, o cara deixa o interior dele transparecer nos comentários, o peso da caneta, e eles são formadores de opinião. Então os nossos setoristas, repórteres, seja que profissionais de mídia, eles às vezes são reféns, porque eles têm conta para pagar. Sim. Se eles não forem, às vezes, tendenciosos contra o próprio time, eles perdem espaço. Então eu vou contar, eu tô no meio deles, tá? Tem um rapaz que um dia me confessou, ele é palmeirense, trabalhava num dos num grande jornais, órgão de imprensa, um dos jornais, tá? E lá no Parque Antártica, no Palestra Itália, lá na cabine de imprensa, nós estávamos assentados
Eu falei, pô, você é palmeirense e tal, mas, pô, você de vez em quando escreve. Então ele falou, meu filho, eu preciso de emprego. Sei mesmo, eu preciso de emprego. O meu chefe é gambá. Se eu falar muito do Palmeiras, tá, ele me manda embora. Exato. É isso aí, tá vendo? Já aconteceu dele ter que mudar certas avaliações que ele tinha por conta dessa ordem suprema. Exatamente. De ter que colocar, não coloca desse jeito, tem que ser daquele jeito. Manipulando-se, Manipulando, exatamente. Eu gostaria de expor uma opinião aqui. Nós teremos a eleição no dia 29 de novembro, começa acho que 8 ou 9 horas da manhã, vai até às 18 horas. Às 10 horas, né? 10 horas, mais ou menos. 10 horas. 10 horas. Olha, eu gostaria que vocês refletissem, você que é sócio da Sociedade Esportiva Palmeiras, sobre a situação que estamos vivenciando hoje. O atual gestor, o senhor Paulo de Almeida Nobre, já deixou bem claro sobre a questão de colocação de dinheiro no Palmeiras para manter a máquina, ou como ele comenta, a roda rodando, 151 milhões. E ele terá exatamente uma carência de 4 meses para receber esses dividendos, que são 10% da renda líquida do clube todo, certo? Se vender um parafuso, se vender 5 jogadores, a renda do ano todo, se o Palmeiras arrecadar 200 milhões, 10% tem que ser pagos dentro desse volume que existe de dívida com o Palmeiras. Outro ponto importante, o que me preocupa muito sobre as duas plataformas, ou principalmente propostas, é sobre quais são exatamente os novos caminhos que o Palmeiras terá dentro dos seus próximos 2 anos, que é 2015 e 2016. O que eu percebo é que ainda temos dificuldades para termos em nosso manto um patrocinador master ou novos investidores ou investimentos. Há um detalhe importante. Há 2 anos atrás ou há 4 anos atrás, o sonho ainda não estava concretizado. Agora, a Sociedade Esportiva Palmeiras, nos seus 93.279 metros quadrados da sede social Palestra Itália, tem um valor de 1,5 bilhão, somente com as edificações concluídas. Isso significa que o Palmeiras hoje está em um patamar diferenciado pelo patrimônio que possui. E o Palmeiras não tem um patrimônio físico somente. O Palmeiras tem um patrimônio histórico, com conquistas praticamente em todas as competições nacionais. Palmeiras é o único clube que ganhou todos os títulos nacionais disputados dentro do território nacional. Inclusive, ele demonstra que foi o primeiro paulista a ser campeão brasileiro, em 1960, e assim por diante. Agora, não podemos simplesmente termos uma decisão errônea para não perdermos mais 2 anos dentro de uma situação na qual estamos tendo prejuízos em demasia. Não vou criticar um ou outro, mas é necessário que os 2 candidatos tenham conscientização que hoje somos, na verdade, a bola da vez. O mundo todo qualifica hoje o empreendimento Allianz Parque como um dos maiores empreendimentos de entretenimento no mundo. Revistas na Itália, na Espanha, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Inclusive porque uma canadense, que é diretora da IG, hoje administra o Allianz Parque. Então teremos, na verdade, não somente shows artísticos, teremos eventos esportivos e principalmente corporativos. Então, senhores candidatos, senhor Paulo de Almeida Nobre, senhor Vladimir Pescarmona, por favor, vejam que o Palmeiras tem a grande oportunidade de largar uma situação fabulosa. Lembrando, a torcida do Palmeiras, ela é leal a cada momento. Nenhum clube nessa situação coloca 30 mil pessoas. No sábado tinha 25 mil. E com um time desses, gente, com o Henrique chutando a bola quase na grua lá. Não, então, e a gente tinha mais gente do que as Smurfettes, cara. Exatamente. Os Smurfettes estão aí para ser campeão, aí estão disputando 2 títulos. Perfeito. Ah, porque o pessoal tá guardando dinheiro, não sei o quê. Gente, não importa. Se o Palmeiras estivesse na mesma situação, tava estádio cheio toda hora. Porque o Palmeiras, do jeito que tá hoje, tá colocando 25, 26, 27 mil pessoas. E tá essa briga já para inauguração. Sim. Sabe, se colocasse os 43 mil, iam os 43. Se bobear, tem gente no teto. Tem gente que vai assistir o jogo, vai querer ir para lá, mesmo que esteja sem ingresso, só para ficar ao lado ali. Então, na região como um todo, vai ser uma situação... Correto.
né, bem congestionada. Exato. Esperamos que pelo menos os candidatos tenham a consciência e que façam exatamente uma opção melhor dentro do seu próprio planejamento estratégico, porque é importante. O Palmeiras, inclusive, tem aquele problema da questão da verba publicitária dada pela deusa platinada, que é a Rede Globo de televisão. Isso aí, na minha opinião, se o Palmeiras tiver um time excelente, vão mostrar jogo até de bote do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras precisa voltar a crescer, voltar a ter equipes que disputem vencedor, títulos. Né? Tem que ser vencedor. Enquanto não é, exatamente. São Paulo, desculpa, mas o senhor, eu respeito o senhor principalmente pela pessoa que é e pela quantidade de títulos que o senhor viu. O senhor sempre viu o Palmeiras vencedor. Eu imagino o tipo de tristeza que a gente tem que ver, por exemplo, eu fiquei envergonhado no sábado, com todo respeito aos mineiros. O Atlético sempre foi um time de segunda classe, gente. O Atlético sempre foi freguês nosso. E a gente perde por reserva deles. A gente perde por reserva, time reserva. Quer dizer, o time do Palmeiras está ridículo. Pô. Vamos falar a realidade. Nós conseguimos jogar bem 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos no máximo, tá? Que foi contra as Marias e contra o Grêmio. Contra o Grêmio, o Palmeiras ganhou de virada, inclusive. Contra o Corinthians até que nós jogamos bem. Sim. Tá? Contra o Gambá foi... Pô, mas, sabe, é pouco. É pouco para um time como o Palmeiras, cara. Para um clube como o Palmeiras, não um time. Um clube, sim, tá? Que já teve esquadrões. Eu estava vendo hoje os gols daquele time de 1996. Você chorou, né? Era pra chorar. Não chorei, mas... Mas sábado eu também chorei. A hora que eu vi o Henrique perder aquele gol ali, eu chorei, cara. É pra chorar. Ali, meu Deus. Foi... São Paulo, por exemplo, o Palmeiras estreou no Novo Basquete Brasil ganhando do Rio Claro lá. 75 a 72. E o Palmeiras tinha esquadrões fabulosos de basquete. Opa! E outra questão, futebol de salão. Eu tô acompanhando o programa e tal, a gente já falou fabuloso aí umas 3 ou 4 vezes. Já é um prenúncio? É isso? Vocês já estão se acostumando com a ideia? Já? Sabe? Eu não sei. A única coisa que eu estou me acostumando é com aquele cara que falaram que vem aí. Que já está praticamente contratado no Flamengo. Do zagueiro, ai meu Deus do céu. É brincadeira também, né? Olha a só. diretoria cogitar esse tipo de coisa Vai dar problema. A gente, eu de fato, eu queria entender algumas coisas que acontecem dentro do Palmeiras. Contratou um goleiro que é reserva do Ceará, que era reserva do Ceará com 33 anos, ou seja, ele nunca vai ser vendido, ele nunca vai dar uma receita pro Palmeiras. Nada. E ele foi contratado, por incrível que pareça, 2 dias antes do Fernando Praz voltar. Que é uma coisa mais grave ainda. Ou seja, se o Fernando Praz está voltando, para que você precisa de um goleiro que não vai jogar? Se você tinha o Fábio, o Deola jogando lá. Estranho, né? É estranho. Um monte de jogo e na hora que agora não precisa mais de Fábio nem Deola, porque o Fernando Praz está voltando, você contrata o Jailson lá do Ceará. Aí surge essa notícia do Chicão, cara. Chicão vindo pro Palmeiras. Você tem o Natan que, o menino tá tendo a chance, 19 anos, tem muito que amadurecer, tem muito que aprender. E o Tobi que tá do lado dele, que também não tá mal. E você cogita o Chicão, que tem um perfil muito parecido com o do Lúcio. Tecnicamente é um pouco diferente, mas é um perfil muito parecido. A idade é a mesma, você não vai conseguir, parecida, você não vai conseguir ter frutos financeiros com ele, mas você cogita o nome dele. Eu acho que é difícil, cara, é difícil. Assim, a gente tenta evoluir dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras com essa reformulação, essa mudança, essa antecipação das eleições foram exatamente para que o time conseguisse ter um planejamento adequado para a gente poder ter uma pré-temporada do Campeonato Paulista e já engrenar para ir para o Brasileiro. Então, essa foi a alteração. Fazer a eleição em novembro, para que daí... A intenção nossa era assim, fazer a eleição no final de semana seguinte do final do Campeonato Brasileiro. Por quê? Teoricamente, todos os presidentes que quisessem se reeleger estariam batalhando para o Palmeiras ser campeão. Se ele for campeão, ele se reelege com o pé nas costas. Então,
A intenção nossa, quando a gente articulou essa mudança estatutária, foi essa, mas ficou para novembro. Mesmo assim, né, a intenção seria que estivéssemos lá brigando pelas quatro posições, né, iniciais e não as últimas. Mas aí é o seguinte, hoje nós estamos em pleno clima eleitoral e aí você vê situações de compra e venda, dispensa de jogadores. Agora não é hora de se fazer isso, nem politicamente e nem estrategicamente em relação ao posicionamento que nós temos hoje no campeonato. Então, como o Paulo bem disse, a gente tem que ter um bloqueio, tem que segurar essa onda e não deixar essas coisas vazarem e atrapalhar. Sabe, eu acho que a gente não pode ficar apagando incêndio, porque a energia que nós despendemos para apagar o incêndio é uma energia que poderia estar sendo utilizada para um outro objetivo. Exatamente. E é o que, mais lógico, que sempre vão querer te prejudicar, vão querer minar o assunto, que é aquela coisa de guerrilha. Marketing de guerrilha acontece no futebol. Você tem, prestes a fazer a renovação com o seu patrocínio esportivo, a concorrente vai chegar e vai oferecer um valor diferente. Para quê? Para inflacionar aquela do patrocínio atual, para que ao invés dela pagar menos, ela vai ter que gastar mais aqui e não vai concorrer com ela no outro. Exatamente. Então isso é estratégia, isso é prática de mercado. Todas as empresas mercadologicamente fazem isso. Da mesma forma acontece no mundo do futebol em relação aos jogadores. Você vê coisas de balão de ensaio sendo jogadas aí na mídia e o pessoal acredita, sai por aí divulgando, sai por aí falando. E isso atrapalha demais. Mas, Tarso, eu acho que assim, infelizmente, dentro do mundo do futebol isso aí é uma ilusão, isso aí é uma coisa que eu acho que nenhum clube vai acontecer. Mas o mais certo seria nesse momento que a gente vive hoje, o Pescarmona e o Paulo Nobre sentar junto, ter um nome, porque assim, se você esperar também para dia 30 de novembro, começar a pensar num planejamento, começar a pensar em contratações, começar a pensar em um clube para 2015, você já está atrasado, entendeu? Tem clube que já está ali em outubro, já está vendo quem está acabando o contrato, já está conversando com o jogador, já está fazendo pré-contrato, já está fazendo um monte de coisa. Mas infelizmente a briga entre o Palmeiras é tanta que o Palmeiras vai sair prejudicado, porque é lá na frente, em novembro. Eu acho também que fica uma situação difícil. Por exemplo, o Palmeiras hoje está chegando para ser campeão e o Paulo Nobre sai, o Paulo Nobre não pode ser reeleito, ele não seria campeão. Seria campeão outro treinador. Mas eu acho o sucessor dele então, na mesma campeão, chapa que ele ia colocar com o pé nas costas. Mas aí eu acho que tem que haver um entendimento entre eles pelo um bem maior que é o Palmeiras. Então, qual que é o bem maior? É o Palmeiras. Vai montar um elenco para 2015. Pô, o Palmeiras, infelizmente, passou alguns anos aí infelizes. Muito longe da história que o Palmeiras tem. Então, pô, vamos ver aqui o Pescarmona, Paulo Nobre, vamos colocar um nome. Eu vejo aí que os dois, que é o Rodrigo Caetano como diretor de futebol, por que não chega, já não conversa com ele, já abre pros dois, ó. Então você vai vir aqui, se é A ou B ganhar, então, pô, vamos começar a trabalhar já junto, fazer um grupo aqui para já começar a andar o Palmeiras, senão o Palmeiras, o que eu não entendo é assim, o Brunoro não vai ficar. Se é Pescarmona ou se é Paulo Nobre. Pelo menos é o que eu estou vendo pela imprensa e eu acho que não fica pelo que eu vi o Paulo Nobre comentar. Por que o Brunoro ainda está lá? Por que o Brunoro ainda é diretor de futebol do Palmeiras? A contratação do Jailson e do Washington, acho que veio do Brunoro, acho que veio de... Mas por que ele está lá se ele não vai continuar? Eu não entendo, cara. Ele pode dispensar jogador, ele pode falar qualquer besteira amanhã ou depois. E contra o Palmeiras, cara. Eu gostaria de... Peraí, Alan, a gente já está aqui com o horário, já dá seu boa noite, já... Então já aproveitar e dar boa noite, agradecer mais uma vez o convite, falar pro pessoal, não falei da última vez, quem quiser acompanhar minha coluna lá no São Paulo Times, fica à vontade, é toda quarta-feira, entra lá, lê a coluna de amanhã falando sobre... Mas como assim São Paulo Times? São Paulo Times. Eu fui convidado, um jornal virtual e tem algumas revistas que são distribuídas em alguns bairros de São Paulo. Então é bem legal lá. Já falei sobre, só para falar rapidinho, falei uma vez da coluna lá a respeito sobre Ibope, sobre audiência no futebol.
E quem entrar lá, quem for ver, se eu não me engano, ela é de agosto ou setembro, vai ver que a média de Ibope do Palmeiras, a média de audiência do Palmeiras é a mesma do Corinthians, só perdendo para o São Paulo. E do Flamengo, o Palmeiras é quase o dobro de domicílios que o Palmeiras entra, o Palmeiras é quase o dobro. Então, entra lá, confere, tem algumas colunas bem legais, amanhã sai a coluna da semana. Oh, legal, Alan, legal. Cláudio, seu boa noite. Bom, novamente agradecendo a oportunidade de poder estar expondo sempre terças-feiras a nossa opinião sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, esperando o Palmeiras com vitória no próximo domingo no Panetone e esperando mais 3 pontos que são necessários ao Palmeiras. E que o Palmeiras pelo menos reviva o que conquistou no dia 20 de setembro de 1942, que tenhamos a arrancada heróica para escaparmos dessa situação incômoda. Um abraço a todos, um abraço a todos os amigos e estaremos na próxima terça-feira presentes para falarmos mais do Palmeiras. Paulo, seu boa noite. Tá, boa noite, até terça-feira que vem. Esperamos que o Palmeiras apresente alguma coisa. Luiz, verde, viu? Tá? Verdinho, ó, tá? Isso aí. Bom, esperamos agora, nesse domingo aí, às 7h30 da noite, lá na Gaiola das Loucas, que o Palmeiras traga 3 pontos. E o Ricardo Pires trouxe uma informação aqui de última hora, né, para divulgar pro Paulo D'Angelo, para avisar ao Paulo que a cadeira dele, né, a cadeira cativa que o Paulo tem, estava no meio das 4.000 cadeiras cortadas pela PM. Então ele não vai poder. Tá muito amigo, né? Que sacanagem, meu Deus. Não vai poder assistir o jogo, porque justo a dele tá ali no meio das 4.000. Eu vou então, Quem é esse cara? eu vou na imprensa, pronto. Eu vou deixar aqui um último recado para a organização, que eu quero muito saber disso. Como você vai fazer para comprar ingressos seguidos? Você vai com a sua família, todos são avante, e como você vai fazer para comprar para que todos assistam os jogos juntos? Então isso ainda não foi divulgado, não foi colocado. Vamos ver como que vai ser essa situação, porque já que os ingressos são numerados, os assentos são todos marcados, como que vai ser a logística dessa venda? Então fica essa pergunta para a semana que vem, me cobrem. Um grande abraço, bom final de semana e uma boa vitória em cima das meninas lá. Valeu!